Gente, é o seguinte, aqui a gente pode, dentro do SketchUp, criar o modelo, né, que a gente quer trabalhar de visualização. E o que é esses modelos de visualização, né? Nada mais são do que os estilos que estão aqui do ladinho. Vocês podem ver, tá vendo? A gente tem aqui dentro da bandeja padrão, a gente tem informações de entidade, materiais, componente, estilos, etiquetas, sombras, cenas e instrutor. Normalmente aqui a gente trabalha com estilos, tá? Estilo já tem aqui. O que vem padrão dele é o estilo simples, tá? E como é que tem esse estilo simples? O que é esse estilo simples? Nesse estilo simples, a gente vê onde o material, o produto que a gente criou, está inserido. Então, existe um solo, que é essa parte em cinza, e existe esse céu aqui, meio fake, que é para a gente entender que a gente está vendo de baixo para cima, de cima para baixo. Então, é um modo de visualização do desenho. Eu tinha feito esse outro estilo aqui, que é o estilo interior design, vamos dizer assim, né? Mas a gente pode criar também um novo estilo a partir do que já existe. Então, por exemplo, eu vou editar esse estilo, então eu venho na seleção. Se não estiver aparecendo assim, quando você aperta aqui na casinha e não estiver aparecendo estilo simples, pode estar aparecendo desenho, que é miniaturas, tá vendo? Você vem aqui do ladinho, nessa outra seta bem pequena aqui, detalhes, e coloca exibição em lista, porque eu prefiro pela nomeação, para a gente não se perder. E aí eu vou editar o estilo simples, tá certo? Dentro do estilo simples, a gente tem esses quadrantes aqui, esses quadradinhos, que corresponde a cada um das configurações. Por exemplo, o primeiro está configurações das arestas, certo? E aí, nesse caso das configurações de arestas, a gente tem aqui a perfil, arestas posteriores, extensão, profundidade, extremidades. No caso, para deixar o arquivo um pouco mais leve e mais fino, as bordas, a gente pode retirar os perfis, ele vai ficar assim. Observe que toda vez que a gente retira, modifica alguma coisa, aqui no estilo ele pede para atualizar, certo? Não vou atualizar agora, porque eu ainda tenho mais configuração para fazer. No segundo, é falando sobre a face, né? A face do objeto. A face na cor de frente é sempre branco e a cor de verso é sempre um cinza. E isso ajuda a gente a identificar qual é a face que a gente está trabalhando do SketchUp. No momento, também não vou modificar isso aqui não importa agora. É só um modo de visualização do objeto e não do ambiente. Aqui, sim, a gente vai fazer essa modificação. Então, aqui em configurações de fundo, esse é o fundo, a gente deve pensar que o nosso fundo ele está cinza. E agora, na nossa visualização, para poder destacar o nosso ambiente, é importante que ele fique totalmente branco. Então, você vem aqui na roda de cores. Se você tiver muita dúvida, modifica aqui de roda de cores para RGB e você coloca tudo em 255. Por que 255? Porque RGB na questão numérica é o branco, é o 255. Dá um OK, ele já modificou aqui o fundão pra gente, certo? E retirem, porque se vocês olharem, vocês ainda vão ter o céu, se a gente movimentar, né? Vocês vão ainda perceber que existe o céu. Então, a gente retira o céu, porque é como se a gente só tivesse no limbo branco e não tem aqui nada além do nosso material, que é a nossa mesa. Nas configurações da marca d'água, eu não vou também mexer nada disso, porque aqui é uma questão de você colocar uma marca d'água assim no fundo do seu projeto. Não quero isso, eu quero uma visualização limpa. E aqui tem configurações da modelagem, isso aqui importa bastante. Observem que esses quadradinhos aqui, ó, eles se referem às cores do que estão sendo trabalhados, né? Seção inativa, selecionados, bloqueado, guias, linhas de seção, preenchimento da seção. Então, isso aqui vai sendo muito importante se você quiser modificar as cores dessas informações, mas a gente não quer. Vindo aqui um pouco mais para baixo, a gente tem outras informações, por exemplo, mostrar a geometria oculta. No nosso caso, a gente tem ali várias linhas na cadeira que estão ocultas, mas a gente não pretende fazer isso. A gente tem objetos ocultos também, no caso desse desenho não tem nenhum objeto oculto. Cor por etiqueta, a gente pode trabalhar cor por etiqueta, mas aí o que acontece? As etiquetas estão todas brancas aqui, então não funciona muito bem. Guias, a gente também pode retirar, que são aquelas guias da nossa trena. Quando a gente cria aqui uma guia, vou fazer por aqui que é melhor.
Pronto. Eu crio uma guia. Aqui, se eu tirar a guia, ela não vai aparecer de jeito nenhum. Ela existe, tá? Mas ela não vai aparecer. Vamos aqui apagar a nossa... Eu tô querendo fazer mais, né? Apagar aqui a guia, que eu não quero ela. Então, temos eixos do modelo. Os eixos, gente, é isso aqui que a gente também vai retirar. Então, é o Y, o X e o Z, que é o eixo vermelho, o eixo verde e o eixo azul. Então, a gente deseleciona, né? Tira ele daqui da caixinha e ele vai ficar totalmente no branco. Corte das seções, se houver corte, se a gente tiver qualquer tipo de corte que a gente tenha feito aqui no projeto, vai aparecer. E preenchimento da seção também é uma questão quando a gente corta o modelo. Nesse caso aqui, que eu já configurei tudo bonitinho, tá? Eu vou voltar para o início aqui. E agora, quando eu salvar uma nova cena, por exemplo, eu vou aqui em visualizar, animação, adicionar cena, ele vai me perguntar se eu quero salvar como um novo estilo. Eu não vou deixar de ter o anterior, e sim vou ter um novo estilo. Então, criar cena. Pronto. Agora, você vai perceber que ele duplicou meio que em nome, e aqui está estilo simples. Aí, posso vir com o botão direito. Desculpa. Tocando de computador casa. Desculpa. Aqui, eu vou aqui em cima e vou colocar estilo, né? Projeto. Pronto. Dou um Enter. E aqui também atualiza tudo que você for colocando, você tem que atualizar. Isso aqui é o nosso novo estilo. Se vocês forem para as cenas que eu já tinha criado aqui, o que que acontece? Ele vai ficar de novo aqui em uma faixa em azul, tá vendo? Ele vai ficar com interior design. Na verdade, a gente pode botar em projeto, estilo de projeto que eu tinha colocado, e vir aqui na cena atualizar, certo? Toda vez. Se vocês já tiverem criado as cenas, faz isso, tá? É importante. E para criação de cena, gente, por exemplo, eu tenho aqui essa cena que eu tinha criado também agora e eu quero modificar ela de alguma forma. Eu posso vir aqui, né, nas exibições e modificar a visualização dela. A gente tanto pode usar esse caminho aqui das exibições, certo? Como também a gente pode mudar em câmera e aí a gente coloca, tá em perspectiva, eu vou colocar em projeção paralela. Ele vai ficar reto. Então, é como se a gente estivesse vendo o objeto de forma ortogonal. E aí, a gente está vendo de cima, certo? Isso é bem importante. Então, se vocês quiserem, vocês vão ver. Então, aqui seria o superior, aqui seria o frontal, né? De um lado, o lateral do outro lado e o posterior, né? E de baixo para cima. A gente normalmente não usa esse último, né? A gente usa o ISO, certo? Que na verdade está na posição errada. O ISO, nesse sentido, acima, né? Que é a vista superior, e a vista frontal aqui que a gente visualiza, certo? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado bastante. E espero que vocês entreguem bem o trabalho.